Estamos aqui com as divagações do podcast Botão C. Seria o nosso botão D? Seria, talvez, botão M de memórias. M de memória. Não, o botão D de divagações. Agora que eu entendi, porque eu achei que não era só depois que era do D, é de divagações também. Olha só que coisa interessante. É. Não é só a letra depois do C, que é o D também, é de divagações. Botão D, olha só que incrível isso. Será que no Switch 3 seremos botão D? Só tem um console com botão D na história, eu acho, né? Que é o Neo Geo. Que quis imitar os fliperamas. Bravo, Kojima. Bravo. Nós estamos sem o nosso equipamento hoje, que eu esqueci um cabo. Mas isso seria um corte, né? Nós estamos aqui inaugurando um quadro que virará talvez um próprio spin-off, né? Da nossa... De divagações, né? Divagações. Esse podcast aqui é para você ouvir fazendo outra coisa. Ou se você quiser realmente focar em nós, assim, senta aí na TV e fica assistindo, porque nada de bom sairá daqui. A não ser os bons momentos. Exatamente. Nada de bom que a gente não possa estragar, né? Não é mesmo? A gente, como é que é a estrutura, né, roteirística desse podcast de divagações? Nenhuma. Né? Então a gente... O que a gente percebeu? Mas assim, vamos contar a história? A gente percebeu que quando a gente conversa saem coisas muito engraçadas. Muito boas, né? Sim. E a gente fala, pô, isso aqui devia se virar um podcast. Inclusive, a última vez que a gente conversou, Gustavo, a gente saiu uma coisa muito engraçada que ficou presa em mim. Eu tive que ir no hospital tirar, sabia? Nossa! É. Que coisa, hein? Olha, será que vai aparecer um raio-x na internet aí com isso? Com essa conversa? Essa conversa. Vamos aguardar. E né, com esse pensamento bonito que a gente começa esse podcast. Fica aí. E você sabe que os primeiros comentários do canal foram justamente isso, né? Os primeiros eu estou sendo muito generoso, né? Mas o primeiro comentário do Você canal... seja o primeiro comentário desse vídeo, um dos, sei lá, primeiros 10 comentários do canal, olha só, você poderá dizer aí que é um pioneiro, né? Que é o Early Adapter. Isso, você vai ganhar essa Early badzinha. Adopter, né? Que é uma badge imaginária que você mesmo vai fazer aí. Aproveita e treina aí as suas capacidades aí artesanais, faz uma colagem e fica com você. Essa primeira insígnia da sua, né, fidelidade a esse podcast, um dos primeiros comentadores aí. Mas tudo querendo dizer que o primeiro comentário aqui é exatamente esse. Pô, eu caí aqui de paraquedas e parece que eu tô numa mesa com os amigos aí, então foi muito legal. Então é mais ou menos isso que a gente tá fazendo aqui, é um mesa-cast, só que é completamente diferente de todos os outros. Por quê? Porque tem a gente. Muito bom. Né? É um podcast que nós não precisamos de convidado. Por quê? O conteúdo tá aqui. Mas se você for um youtuber gamer muito bombado, quiser vir aqui de caridade sem receber nada, por favor, está convidado. Está convidado. Tem Switch 2, caso você seja um youtuber. Tem café também aqui. Tem muitos cafés. Tem café aqui. E tem a nossa companhia. Tem água com gás também aqui, sempre. Chocolate. E outros quitutes aí, né? Quem sabe, dependendo tem do seu quitutes tipo das marcas que irão nos patrocinar. Exatamente. Você deixa aqui, né? Daí poderíamos dizer aqui vários listas de quitutes aqui. Inclusive, se você for um youtuber e tiver patrocínios, traga eles para cá, transfira eles para cá, se estiver, né, sobrando. E Gustavo, diga aí uma memória sua gamer ou adjacente. Minha primeira memória gamer, eu devia ter 2 anos para 3 anos. Eu tenho memórias muito pequenininhas. Foi jogando nada mais, nada. Você vê, olha como a minha educação perfeita. Aos 2 anos de idade, eu já estava sendo exposto a nada mais, nada menos do que aquele jogo infantil, muito tranquilo, educacional, chamado Contra, no Nintendinho. Então, com 2 anos de idade, eu já estava lá pegando controle. Eu achava o máximo a floresta, achava o máximo as bolinhas que saíam. Eu nem sabia do que chamar as armas dos nossos amigos personagens. E eu chegava mais ou menos até a ponte do primeiro nível e morria, né? E, claro, eu não sabia ainda que me prevenir de balas, projéteis que vinham de todos os lados. E a minha primeira memória gamer foi jogar Contra na casa do meu primo, ele tinha um Phantom System, que era a versão brasileira do Nintendinho, né? E ele jogava Contra, e provavelmente jogava Mario também, né? Mas eu lembro muito claramente de jogar Contra no Nintendinho. Depois eu fui aos 13, 14 anos
de maneiras totalmente legais, legítimas e aprovadas pela polícia, eu fui jogar Contra de novo e terminei. Eu me lembrei de algumas coisas aqui agora também, Gustavo. Muito Opa. interessantes também. Eu lembro de ter lido sobre o Conker's Bad Fur Day na Nintendo World, né, na saudosa revista Nintendo World, e a crítica era positiva. Ela sei que hoje em dia, né, um jogo que tem gente que fala que é horrível, gente que fala que é bom, gente tem nostalgia, mas eu lembro que a crítica foi positiva. Eu pedi para minha mãe comprar. E o maldito atendente da ReHap dedurou para minha mãe que era um jogo aí impróprio para crianças jogarem, que tinha dejetos, tinha cerveja, e minha mãe não comprou. Então você, ó, é responsável por tirar o sorriso de uma criança. Tá? Não se faz isso, não se faz isso. Pelo amor de Deus. Não se faz isso. Onde já se viu um cara de uma loja de brinquedos não deixar a criança se expor a temas como álcool, drogas... Exatamente, isso aí é uma irresponsabilidade, porque, porque às vezes eu poderia tentar matar a vontade daquilo que eu não consegui no jogo, na vida real. Né? Aí isso o atendente não pesa, né? Não, ele provavelmente não estudou Freud, nem os Não. mecanismos compensatórios aí, né, da psique. Com certeza, é. E gerou um trauma para a vida inteira. Você vê que hoje o mundo das drogas acaba tomando conta. Infelizmente, por causa do atendente aí, né, que não me deixou jogar Conker's Bad Fur Day. Lamentável. O que mais? Olha, eu lembro de uma vez, foi o maior nagging. Você sabe que nossa, eu era tão fascinado por videogame, era a única coisa que prestava na minha vida, assim, tão fora de competição com qualquer outra coisa, que eu era amigo da moça da loja que ficava mais perto de casa. Não amigo, né? Mas enfim, às vezes eu ficava 2 horas conversando com ela. 2 horas. E eu era uma criança de 8, 10 anos, que ia na loja, não comprava nada, porque motivos de falta de mesada, né? E aí eu ia lá, e aí eu ficava conversando com ela. Esse jogo, esse jogo, esse jogo, esse jogo. 2 horas. E a minha mãe ficava fazendo sabe-se lá o que no shopping nesse período. E aí a gente ia conversava. E aí esse nunca comprava nada lá. Mas eu lembro que uma vez que eu chorei muito. Eu tinha mais ou menos 15 fitas de Mega Drive. Eu levei num saco, assim, eu queria comprar um Zelda, uma coisa assim, um Mario, um Zelda, eu não lembro o que era, mas eu levei 15 fitas, eu falei, se ele vem comprar cada fita por 10 reais, eu consigo comprar uma coisa, sabe, criança, né? Levei as fitas lá, olha, eu trouxe essas fitas pra trocar, o cara não comprou nenhuma fita, mano. Eu voltei chorando pra casa. Eu também lembro, agora lembrei também de quando eu devia ter já era maior, mais difícil de defender, né, uns 14 anos, e eu achava que eu estava fazendo um excelente negócio vendendo meus jogos antigos de 64 por 10 reais. Os maiores traumas da infância do gamer é quando teve que vender os videogames. Conseguiria 300 hoje em cada um, né? Negócio fechado. Bom, 10 reais, negócio fechado. Eu vendi o meu Mega Drive por 100 reais, o Super Nintendo por uns 150 reais, tudo com 20 fitas, sabe? O meu 64 por tipo 150 reais também. Mano, hoje valeria uns 2.000 reais, cada um. Agora também tive uma memória, né, que eu sempre fui muito ligado à franquia Pokémon. E eu lembro que eu lia, né, qual que era a revista de Pokémon? Era... Pokémag. Era do mesmo pessoal da Nintendo World, mas era uma só de Pokémon. E ali Pokémon World. Possivelmente, viu? Possivelmente. Deve ser análogo. E lá eles falavam, né? Tinha o desafio à Elite dos 4, que é a Elite dos 4 de verdade. Né? Eram pessoas de verdade que se denominavam aí Elite dos 4 brasileira. Eu não sei o quão de oficial tinha isso. Provavelmente 0, né? Mas tinha os eventos todos, né? Na época era, acho que AnimeCon. Caramba. Anime Friends. E... Eu queria que a minha mãe me inscrevesse para eu jogar contra... Eu tinha 6 anos na época, e nessa época foi um pouquinho antes,
6, 7 anos eu tinha, né? De eu aprender de fato como que jogava Pokémon, no sentido que eu tinha o jogo e eu não sabia, eu só ficava correndo dos Pokémon selvagens, porque eu não queria morrer, porque eu não sabia que tinha que no centro Pokémon curar, e então eu só tinha, era um Pokémon Crystal que eu tinha um Totodile nível, sei lá, 5, 6, E não aumentava de nível também. eu queria me inscrever para lutar contra os melhores do Brasil. Exatamente. E minha mãe, usando uma estratégia similar ao Na Volta a gente compra, né? E também com um pouco, talvez, de piedade, né? Na cabeça dela, falou, ih, filho, não tô conseguindo aqui porque tem que fazer inscrição em japonês. Qual seria o sentido de ter que fazer uma inscrição em japonês para um evento brasileiro, né? Mas aquilo foi suficientemente, né? Convincente. Afinal, é um evento, né? Anime Friends, né? Vai que eles tinham, eu como criança, vai ver que eles têm esse fetiche, né? Pelo japonês, de você ter que saber japonês para se inscrever, foi um argumento que me pareceu minimamente plausível. É para jogadores muito avançados, né? Exato. Você tem que ralar, tem que fazer um curso aí preparatório de idioma só para você. Que situação, meu. Olha, ainda bem que eu nem sabia da existência de nada disso. Me evitou muito sofrimento, porque com certeza eu não seria inscrito em nenhum, mas nem assim podendo, nem sendo do lado de casa, nem nada disso. Que ia dar muito trabalho. Tem mais uma memória que eu lembrei agora. Também outra, acho que as duas franquias, né, acho que de videogame que eu mais joguei ao longo da vida, né? Pokémon, acho que em primeiro lugar, em segundo lugar, Smash. E eu comecei logo com o Smash de 64, né? Jogava muito Smash de 64 com o meu avô, olha só. Olha, que beleza. E eu lembro que quando eu comprei o GameCube, né? E comprei com o Smash Bros. Melee, né? Logo depois, no começo eu tinha só um controle de GameCube, né? Ah, sim, Eu lembro que meu avô sugeriu, mas foi muito bom que ficou só na sugestão. Mas é que aquela coisa, meu avô sempre foi muito prestativo comigo, ele era torneiro mecânico também, ele sempre, né, fazia as coisas manualmente. Que legal. Então ele me sugeriu, mas ainda bem que ele só sugeriu, raspar a entrada do controle de 64 para caber no GameCube. Né? Não, eu acho que não daria certo. Caramba! Muito obrigado, vovô, mas que bom que ficou só no caráter da sugestão. Eu ainda quando criança, eu cheguei a pensar, pô, será que daria certo? Mas falei, não, acho que eu vou continuar assim. Depois eu compro o segundo controle de GameCube. E depois comprei o segundo controle de GameCube. Eu pedi, né? Eu tenho uma memória bizarra, mano, de uma puta gafe, que não deveria ser gafe, que na verdade não passou de falta de maturidade emocional de todos os adultos à minha volta. De uma puta gafe, uma neogafe. Uma neogafe. Que, meu aniversário, eu sempre queria ganhar jogos de videogame. Afinal de contas, vindo de uma família aí bem remediada, a gente tinha que ficar desejando o ano inteiro para em aniversário, Dia das Crianças e Natal, você fazer, né, o estoque de presentes e brinquedos pro ano. E aí o que aconteceu? O meu estoque era sempre de jogos, sempre, porque era a única coisa que eu fazia da minha vida, que não era ir pra escola, era jogar. E aí eu tinha o Super Nintendo na época e eu pedi, né, pedi jogos assim, fui bem generoso, de jogos só, não pedi jogos específicos. E até porque eu acho que eu tinha uma mini consciência de que se eu pedisse jogos específicos, eu simplesmente estava garantindo uma frustração, porque eles não viriam. Né? Viriam jogos aleatórios. Como... Quem nunca pediu, né, um Mario Galaxy e recebeu um Mario Tênis? Não é? Exatamente. Ou no meu caso, quando eu pedi um Cavaleiro do Zodíaco de Natal, eu pedi o Seiya, né? Óbvio, pedi o Seiya e eu ganhei a Marinha. Porque o Seiya estava esgotado, é claro, né? Deixaram para comprar na última hora, aquela história toda. Mas o fato é que chegou um jogo, era o Rei Leão. E você sabe, nós vivemos numa época em que você tinha que ver se o jogo ia funcionar no teu console
Porque aqui no Brasil, você comprar o jogo original era praticamente passar um atestado de trouxa na época, porque assim, era mais difícil achar o original do que o pirata. Eu sempre fui trouxa, eu tinha GameCube, inclusive. Nunca tive um PS2. Não, mas aí, né? Aí o GameCube já mudou de história, né? Na época do Super Nintendo só tinha jogo É pirata. que essa você foi um pouco anterior a mim, né, Gustavo? Exatamente. Eu não peguei isso, eu comecei no 64. 64, tá vendo? 64 foi meu terceiro console já. Olha a idade aí aparecendo. E aí eu, no Super Nintendo, ganhei o jogo do Rei Leão. Ah, o Rei Leão! Provavelmente acharam, que bonitinho. O jogo do Rei Leão, para uma criança, né? Apesar de eu nunca ter falado de Disney, Rei Leão, demonstrado nenhuma afinidade. Foi uma coisa assim, né? Deve dar. Só que não funcionou o jogo, né? Não funcionou. E a primeira coisa que eu fiz foi abrir a fita, para o espanto de todo mundo. Eu tava pra festa do aniversário no meio da sala, a criança, plof, abre a fita. Porque eu já era safo, eu já tinha aberto todas as minhas fitas para ver como é que era dentro. Porque isso não quebra a fita, né? Aí eu olhei lá, ó, a plaquinha, e os caras eram muito trambiqueiros na época, mano. Era uma plaquinha e não tinha chip na placa. Tinha um... Era, sabe, como se você tivesse jogado uma cola preta e grudado no meio. Então tinha a placa e tinha uma cola preta no meio, um ponto assim de cera. E aí eu falei, não, sabe o que acontece? No meio para todo mundo. Não funcionou porque o jogo é falsificado. Na maior naturalidade, afinal de contas eu só tinha um jogo original na época. É falsificado, vai ter que ir lá trocar. Você tem que pedir para ele abrir a fita na tua frente e mostrar o chip. Resultado da equação, eu fiquei sem nenhum jogo. Né? Resultado foi aquele clima durante a festa. Como assim? Ele tá falando que o jogo que eu dei não serve? Tipo assim, ficou revelado que o esforço para comprar aquele presente foi mínimo, grande, sabe? né? Sim, foi né? mínimo. Não foi tão grande. E aí, bom, infelizmente, a criança sabia mais que todos os adultos a respeito da tecnologia, né? E então, ó, fiquei sem o Rei Leão. E, aliás, pior assim, se tivesse funcionado, teria sido um péssimo presente. Se você for comprar uma fita de Super Nintendo, não se esqueça de abrir antes, né? Pede pro vendedor abrir e mostrar para você que tem o chip. Senão você tá só comprando um monte de plástico. Os caras, eles faziam... Porra, aí é foda, né? Você faz um jogo falsificado que deveria funcionar, mas você faz sem o chip, mano. Não funciona. Aí é que tem que ter, na verdade, assim, tem que ter muita fé. Se você tiver muita fé, ele funciona. Tipo, você vai comprar o tênis Mike com M de Maria. Grande Mike. É a mesma coisa que vir sem sola. Você não vê só a parte de cima do tênis. Você abre na caixa, tem lá a parte de cima, o cadarço, a língua. Aí você vai vestir, o teu pé encosta no chão. Pô, meu, dá licença, né? Fiquei puto. Mas hoje eu penso, se eu tivesse ganhado o Que ano era esse, hein? Puta, 98, por aí. Não, antes, 96, 95, devia ser isso. Você devia estar aí, ainda não sabia andar ainda. Em 95, eu, dependendo, né? Dependendo da data aí de 95, do mês, eu ainda estava no lugar mais escuro. Tá vendo? Então era um momento assim muito agitado aqui na cena gamer brasileira, que você tinha aqui nas lojas e você tinha que fazer um teste do Inmetro no produto falsificado, entendeu? Aliás, Inmetro, porque você nunca foi olhar a qualidade dos produtos falsificados aqui no Brasil para pelo menos estabelecer um limite. Celso Russomano. Nem que seja assim, 1 centímetro, sabe? 1 milímetro. Exatamente. Pra gente saber que não é o original, é o do falseta, né? Mas pelo amor de Deus, né? Uma vez meus pais compraram para mim uma chuteira. Na minha escola, olha como a sucessão de merdas ela vai se transformando numa bola de neve de merda. Uma bola de merda. A minha escola tinha uma quadra que ninguém conseguia ficar de pé naquela quadra. Ela era escorregadia. Você tem uma escola com uma quadra que o piso ele parece estar encerado o tempo inteiro. Ele escorregava. Você vai jogar bola, se escorrega. Só algumas chuteiras que funcionavam. Aí meus pais compraram uma chuteira para mim no Paraguai. Meu pai foi para a divisa do Paraguai, entrou no Paraguai e comprou uma chuteira para mim, falsificada. A sola da chuteira era de plástico. De plástico. Triste. De plástico, mano. Você sabe o que você andar num bagulho que é de plástico embaixo?
Duro ainda. Não era um plástico mole, abrasivo. Era um plástico Tá vendo? duro. As crianças antigamente tinham que lidar com coisas, né, muito maiores, né? Tá vendo geração Z? Tá vendo geração alfa? A geração alfa nunca vai saber o que é uma solé de plástico. Eu não conseguia andar na quadra, eu não conseguia correr, nem na quadra, nem fora dela, mano. Eu vivia escorregando. Era uma coisa horrorosa. Eu lembro que ele pagou um dinheiro, tipo assim, R$80 na época, sabe? Para não pagar R$100 num calçado de verdade. Um plástico, velho. Então, assim, eu acho que os piratas já foram muito piores do que eles são hoje. Hoje, você compra aí, você compra diretamente da China uma bolsa Louis Vuitton sem o negocinho lá e é igual. Mas entendeu? óbvio, né? Diga não à pirataria. Diga não à pirataria. Diga que é não em piratez, entendeu? Exatamente. E eu, mano, eu ficava assim... Mas foi um climão na minha festa de aniversário, porque eu ganhei um presente errado e ainda falei, isso aqui é falsificado. Eu acho que eu devia... Merecido. Eu devia ter usado alguma expressão mais light, tipo, por exemplo, esse é do mercado secundário. É um produto primeira linha, né? Esse é um assim, né? Similar, produto Similar, um genérico e tal, não sei o quê, e aí foi uma bosta. Traumas, né? Vocês são traumas de infância. Eu também, agora lembrei do meu primeiro grande RPG de mundo aberto, né, Western RPG, né, que eu joguei Skyrim no modo Super Hard. Você já jogou Skyrim no modo Super Hard? Que é um modo exclusivo para quem jogou ele no PS3. Que ele libera aí uma dificuldade secreta em que o jogo crasha misteriosamente a cada 10 passos que você dá. Foi muito divertido. Mesmo com essa dificuldade, eu zerei ele. A cada 10 passos, resetando. Exato, eu aprendi. E é melhor ainda, porque você tinha que desabilitar o autosave, né? Porque o Skyrim, originalmente, ele tinha um bug no autosave dele, que podia corromper o seu save inteiro. Então você tinha que desligar o autosave e a cada 2 minutos parar o seu jogo e ir no menu e salvar. Impressionante. Igualzinho os astecas faziam em seus rituais. Coisa incrível, né? Espetacular. Modo ultra hard é coisa para poucos. Aí você vê qual Bravo, Bethesda. Bravo. Você vê qual que é o console gamer mesmo, hardcore gamer, né? Sim, e você tinha opção ainda, né, para se alimentar, você quebrava o ovo, deixava em cima do PS3, 2 minutos depois você já podia comer aí seu ovinho frito. Hoje em dia não. Nenhum console mais frita um ovo como antigamente. Não, esses consoles viraram todos muito, né, cheio de nhenhenhens, né? Exatamente. Ventoinhas, ventiladores, turbinas industriais e todo tipo de aparato, né? Por quê? Porque eles não sabem lidar com o heat, com o calor, que é o nosso calor da nossa gostosura, na verdade, Exatamente. né? Da gostosura dos gamers. Então, essa é uma história bizonha. E eu lembro... tem uma história muito boa, mano. Puta que pariu. Mano. GTA V. Olha, maiores de idade. Menores Atenção, de idade. Crianças, saiam da sala. Tô falando de GTA V. Uma coisa que vocês não devem ter tido acesso ainda, né? Só joga GTA V, a gente sabe, né? Mais de 21 mais ainda, né? 21 mais. Você tem que ter pelo menos 2 anos de carteira assinada para poder jogar GTA V. Bom, então, eu tava na minha casa, eu tinha o GTA V no Play 4, e foi meu sobrinho, ele devia ter uns 11 anos, 12. E aí eu deixei ele jogando o PlayStation. Só que, aí eles fomos, sabe, fazer comida, tá ligado? Fomos fritar batata, fazer um hambúrguer, que ele ia dormir em casa. E aí ele ficou lá no quarto, né? Aí, de repente, eu entro no quarto para pegar um chinelo, trocar o chinelo. Tá ele, assim, na cena no tutorial do GTA, você tem que entrar numa casa strip, né? E aí você tem que ir ser atendido por uma stripper, numa salinha.
Eu entrei no quarto, as luzes todas apagadas, e ele lá na cena da stripper, assim. Pedro, que isso? Aí ele, o jogo mandou, e aí? O jogo mandou, e aí, mano? É a missão, né? É a missão, cara. Não tem como. Aí ainda só tava eu e a minha esposa em casa. Aí a gente, puta, deu uma risada. A cara que ele ficou branco, mano. Ele ficou branco, tipo assim. Mano, ele devia estar pensando na hora, tomara que não entre ninguém, tomara que não entre ninguém, tomara que não entre. Agora isso me lembrou, não especificamente de uma memória, mas de um fato antigo, né? Que seria a coisa mais cringe dessa época dos games, em que tudo era meio cinza e muito edgy, que você apertar um botão pra transar com a Afrodite no God of War. Nossa, tinha isso, eu perdi essa. Tinha Nossa, essa. olha só. Os gamers e as suas fantasias, né? É. Hoje tem aí a IA pra fazer isso. Não procure nada disso na internet, Não, você jamais. vai se traumatizar pra sempre, viu? Jamais. Né, aquele macete, né? Pra você... tem um macete, né? Pra você zerar Pokémon, né? Por exemplo. Tem várias regras aí. Procure, né? O Rule 34 Pokémon, você vai ver. Não procure, é brincadeira. Não procure. Se alguém entrar no seu quarto quando você estiver fazendo procure. Isso, vai dar pior do que entrar no GTA, que era a missão. Que a gente nem sabia que ele tava jogando GTA, de repente tem uma stripper se esfregando no personagem dele. Ele soltou o controle na hora. Eu sei que caiu o Wi-Fi de casa. Quando você é uma criança, né, parece que não tem nada mais importante para você do que fazer algo impróprio para sua idade, né? Assistir ou jogar um jogo com a classificação muito acima dos anos que você possui. Ver um filme de terror. Né? Quem é que foi? Puta, eu vi uma história, mano, na internet. Fala aí, não conta aí, depois eu conto. Eu lembro, né, Agora tem algumas memórias aí fora do mundo gamer também, que, por exemplo, quando eu fui impedido de assistir Kill Bill 2 no cinema só porque eu tinha 11 anos. Mais uma bilheteira malvada. E daí eu lembro que eu tava no shopping, dei um chutinho no lixo do banheiro e falei, eles acham que eu vou sair cortando cabeça só porque eu vi no filme, eu entendo a diferença entre realidade e ficção. O mundo não está preparado para crianças que não correspondem às expectativas da idade delas. E fiquei muito triste. E eu lembro também, acho que foi na terceira série também, que tinha que colar tinha aqueles exercícios, né? Fale aí sua música preferida, seu tema. Na época ainda eu tava numa fase aí muito rebelde, em que na época eu tava preferindo Digimon, eu coloquei que a minha música preferida era o tema de Digimon Tamers. Mas eu prefiro Pokémon hoje em dia, tá, galera? Foi só uma fase que passou rápido. Tô fazendo amor com outra pessoa. Exato. Mas o Digimon Tamers é interessante, mas enfim, a música... Mas é que eu lembrei, na verdade, que na parte do filme, né? Que eu coloquei que meu filme preferido era Jogos Mortais 3. O 3 ainda, eu meti o 3. Que é pra ver que tem já uma... fanboy, né? Tem uma coisa de crítico de cinema mesmo. E agora eu me lembrei também, memória de infância, que não tem a ver com videogame, mas tem a ver com o mundo infantil, né? Como geral. Nossa, é uma das minhas memórias preferidas. Realmente, é uma da coisa que na época... não sei, talvez tenha soado intimidador, nem sei o quanto eu fiquei intimidado com isso ou não, mas hoje em dia eu acho incrível, eu queria agradecer a criança que me proporcionou isso. E tinha um molequinho que brigava comigo quando eu tinha, acho que na primeira série, e ele me fez a ameaça, não lembro se foi no pré ou na primeira série, ele me fez a ameaça assim, a melhor ameaça que eu já recebi na minha vida. Porra, meu, que beleza, hein? Quando você for na minha festa de aniversário, eu vou falar pro palhaço bater em você. Muito obrigado, viu?
Que beleza. Que maravilha. E eu ainda teria que dar o opt-in, né, na De festa ir de na aniversário, festa, né? pra ter a oportunidade de apanhar do palhaço. Eu não lembro agora se fui na festa de aniversário. Mas eu lembro que eu nunca apanhei de um palhaço. Imagina você. Embora talvez eu já tenha fantasiado sobre isso, mas eu nunca apanhei de um palhaço. Imagina a noção de realidade do amiguinho, né? O É, amiguinho acha que um palhaço vai bater nas crianças da festa. Depende do palhaço, né? Acho que depende muito da índole do palhaço, de que tipo de palhaço que ele é, né? Se é só uma pessoa vestida de palhaço ou se é um palhaço de verdade. Agora, se for o Homem-Aranha, isso pode acontecer. Dando uma estrela. Inclusive, eu gostaria de parabenizar a todas as pessoas que saem na rua vestidas de Homem-Aranha no Brasil, aquele que é o melhor personagem da cultura pop. Vocês sabem, né, Gustavo, que o Brasil ele é mundialmente reconhecido pela quantidade de pessoas vestidas de Homem-Aranha que tem andando nas ruas. Sim, né? é verdade. É um Uma patrimônio palma, da humanidade. uma palma para os Homem-Aranhas de todo o Brasil, meu herói preferido, e essa fantasia maravilhosa. Parabéns. Parabéns, Homem-Aranha. Parabéns. É uma homenagem também a todo mundo daí da carreta Tsunami, né? Exato. Que nós não podemos falar o nome porque são direitos autorais. E também uma salva de palmas para todo o tio Ben, que teve que morrer para cada um desses Homem-Aranhas. Você veja como a violência no Brasil. Todos os tios bens do multiverso Brasil, Exato. que morreram aí de bala perdida, muito mais fácil do que... Saudações. Saudações. Parabéns, tios bem mortos. E agora. você qual que foi a melhor intimidação de uma criança que você já recebeu? Olha, eu recebi cotoveladas mesmo, já, assim, durante o jogo de futebol, né? Mas eu adorava apanhar na escola. Isso aqui é a grande verdade. Eu adorava apanhar. Olha o corte aí. Era muito bom toda vez que eu apanhava. Por quê? Porque as meninas que eu gostava, ela ia cuidar de mim, entendeu? Isso Olha a era estratégia muito bom. já. Era muito legal. E ela cuidava de mim, ela ficava preocupada. Se for ver, comigo. a criança que batia em você era praticamente seu wingman, né? Era meu wingman. Infelizmente, a gente ainda não era assim. A gente era muito inocente, né? Na primeira, quarta série. Não é que nem as crianças de hoje em dia, né? Que tem 25 namorados e o caralho, uma verdadeira farra. Mas a gente não fazia nada disso. Era só uma coisa pura mesmo. E ela ficava cuidando de mim, era muito lindo. Eu adorava. Eu aumentava o período que eu dizia que eu estava sofrendo, assim, umas 20 vezes. Só para ficar sendo cuidado, Tá entendeu? machucado ainda. Tá doendo muito. Então, acho que eu virei ator nesse momento. Olha aí, tá vendo? Que eu aprendi a chorar mais do que Olha aí. a dor Uma pedia. palma aí para Uma as palma, crianças que choram mais tempo para serem cuidadas pelas e que amiguinhas. te proporcionaram isso também. Também. Né? Ó, meus inimigos aí, obrigado, viu? Agradecer aos inimigos, como os coaches motivacionais ensinam. E eu tenho uma história de trauma de criança que eu vi num vídeo. Como diria seu Madruga, né? Ame seus inimigos. Exatamente. A vingança nunca é plena, mata a alma em veneno. Exatamente. Então apanhe e depois seja cuidado pelos seus amorezinhos. E aí, mano, olha a história, que caiu num vídeo assim, aleatório. O cara, ele foi ver Chuck com 11 anos. O pai tava vendo Chuck no VHS. E a criança viu escondida. Não tancou o Chuck. Foi pro quarto. Jogou fora o ursinho que ela tinha. Jogou fora. O pai não viu nada disso. No dia seguinte, o pai estava saindo para trabalhar, viu aquele bicho e falou, nossa, o Ted, né? E devolveu pro quarto da criança. A criança acordou apavorada. A mãe ligou pro pai, ele não tá indo pra escola, ele só tá chorando. Aí o menino, ele picotou o boneco e enterrou. Aí o pai falou, não, isso não vai ficar assim. Desenterrou o boneco. Traumatizou o filho pra sempre? Traumatizou. Pra sempre. Mas pelo menos, olha que história bacana que ele tem pra contar em podcast agora. Ele fez isso umas 5 noites seguidas. E na última, o boneco tava queimado. Remendado, queimado, sujo de terra. E o pai resolveu pendurar com um barbante no beliche da criança. Aí eu falei, nossa, eu parei de... Aí nessa hora da história eu falei, vixe, cruzou a linha, né? Aí o moleque falou assim, mas quem se fudeu foi você, porque eu fui dormir na sua cama até os 12 anos de idade. Foram 4 anos de cama compartilhada para a criança superar o trauma do Chuck, mano. 4 anos. Pois é. E agora sim, inclusive, isso me lembrou de coisa de capeta e de assombração, não é mesmo? Boa.
Quem nunca, né? Uma coisa que eu lembro é que, assim, o filme que, entre os meus grupos de amigos, assim, o filme que era tido, nossa, meu Deus, esse filme é intancável, assim, é a coisa mais assustadora do mundo, é aquele terror em MTV com o Ryan Reynolds, que... você veja como criança tem, né? É o equivalente a uma chuteira com sola de plástico. Basicamente, esses filmes de terror. Mas outra coisa que eu lembrei também sobre esse tema, sobre ocultismo, né, é que uma coisa que eu carrego até hoje comigo, não uma maldição, espero que não, mas é que eu gosto... Deixa eu ver se tem alguma coisa. Embora faça aí um tempo que eu não jogo, mas ainda tenho minha coleção, né, e talvez ainda vá num pré-release esse ano, é Magic, né? Magic. E eu comecei a jogar Magic aí, acho que com uns 13, 14 anos. E é muito legal, inclusive, não incentivamos apostas, mas eu acho que um tipo de aposta bacana é você ver de qual dos seus amigos que joga Magic vai ter a coleção dele queimada por um dos pais achar que ter ouvido do pastor que é coisa do demônio. Que era uma coisa que acontecia muito. Sempre tinha alguém, minha mãe jogou, queimou todas as minhas cartas porque o pastor falou que era coisa do demônio. Olha o Reddit do Magic Brasil aí, né? Então, era uma coisa que acontecia frequentemente aí na escola. Caramba, meu, que situação. E você vai olhar as pessoas... Eu escapei dessa. Olha, é difícil ser nerd. É difícil ser nerd, né, mano? Porque você vai olhar assim, quem tá mais perto do capeta, mas assim, anos-luz mais perto do capeta é o próprio pastor do que o cara que faz a cartinha do Magic, né? Quem tá falando é você, Gustavo. Eu não quero ser processado. Aqueles... Não, porque tem pastor aí que diz que já foi 7 vezes pro inferno. Olha só. Eu acho que esse pastor ele foi numa chácara e aí ele falou assim: Deus, a natureza é linda, maravilhosa. Só que ele não levou a sério, porque ele foi colher tudo que tinha lá, colheu os cogumelos, botou lá na sopa dele, aí ele não sabia o que estava acontecendo com ele, achou que era ir pro inferno. Só que ele gostou, aparentemente, porque ele foi 7 vezes pro inferno. Então os pastores, eles estão aí, né? Às vezes você foi lá e foi bem tratado, né? Eu vi um monte de gente conhecida. Eu acho que sim, aconteceu isso mesmo. E aí ele, depois pra, né, dirimir minha culpa, ele resolveu dizer que ele viu Deus depois. Mas a questão é que os caras que fazem Magic, entendeu? É só gente normal, né? A maioria. A maioria. Nem todos também. Quer dizer, depende do que você define como normal, né? Assim, gente que não tem, né, contrato com o demônio. Talvez tenha com o demônio da higiene. Porque os campeonatos de Magic, eles têm um cheiro específico. Que, ao que eu ouço, ainda perde, né, pro cheiro dos campeonatos de Smash, né? Que eu jogo muito Smash, mas nunca fui no campeonato, né? Mas falo, né... Que é uma coisa de outro mundo. Talvez seja mais para você encontrar mais fácil, né? Falou, tipo, onde aqui que tá tendo campeonato de Smash? Você tá passeando, por exemplo, né? Você tá numa cidade que você foi obrigado a ir com a tua família, sei lá, uma cidade religiosa, tipo Ouro Preto, assim, né? Aí você tá indo visitar uma igreja, de repente você sente o cheiro. O campeonato de Smash é por ali. Vocês vão lá na igreja e eu fico aqui no campeonato. Até porque depois de eu passar no campeonato, não vão deixar eu entrar na igreja. Olha, então, esse é o nosso podcast de habilidades, né? Você vê que a coisa muitas vezes, né, a diferença aí, e eu falo isso como jogador de Smash, né? Mas muitas vezes a diferença aí é que entre o esgoto e o lugar que está sendo o campeonato de Smash é que no esgoto tem menos chance de você pegar leptospirose. Mas isso eu falo como Smasher, tá? Smasher, alguém que também se dedicou a isso. Smasher que hoje em dia toma banho. Você vê. Né? As pessoas... O que morar no Brasil não faz com uma pessoa, né? Cria esses hábitos aí, né? Tem lugares na Europa que não tem nem banheiro dentro. E você joga Smash? E você toma banho? São questões diga aí nos comentários aí. Perfil do nosso público, né? Vamos ver aí como é que tá. Vamos fazer o diagrama de Venn entre pessoas que jogam Smash e tomam banho. Às vezes, hoje em dia, né, já mudou aí o panorama. São círculos concêntricos. Estamos aqui para quebrar também essas tradições, né? né? Exato, para mostrar e quebrar o tabu, né? Um dia a gente vai no campeonato de Smash com lisoforme, assim, ficar atacando. E você que vai no campeonato de Smash, tome um banho antes, né? Ajude a mudar essa triste realidade. Ajude a mudar. No campeonato de Magic também.
Isso, e vale também para campeonato. E você, de inclusive, cosplay. quando for num campeonato de Magic e avistar uma pessoa do sexo feminino, por favor, não age estranho. Não age estranhamente. Porque isso também é uma questão. Enfim, E provavelmente você vai perder dessa pessoa. Então É. trate bem ela antes. é isso. Né? E é claro, também uma coisa, né, que não pode faltar é você ver uma criança jogando Magic e fazer uma troca completamente desfavorável, porque isso ajuda, isso ensina a criança a ela... A não confiar em ninguém. Exatamente, então é importante que você faça isso. Isso é importante. Então se você vê uma criança aí com aquela flor de lótus, não é isso? Exatamente. Lotus negra. É, Lotus negra. Você troca Você por troca. aquele seu ogro básico. Foi aquele seu Wizardrix, Isso, que tem em todos pelo os seu pacotinhos, Stormcrow, né? Que é uma coisa assim, suave. Afinal, a Lotus Negra ela não ataca, não causa dano. Então, logo, o É inútil. Wizardrix, que é 6/6, é muito melhor. Muito. Você fala isso, a criança nunca mais vai esquecer de você na vida. Ela vai ter uma lição importante que vai transcender em muito o Magic. Vai. Só tome cuidado para que a criança nunca saber teu endereço. É. Porque se for uma psicopatinha, ela vai fazer uma Exato. coisa que me marcou muito no Talvez filme. ela possa te convidar para um aniversário e falar pro palhaço bater em você. Exatamente. Mas, ou o que você viu? Não é aquele filme Coração Valente, Coração Selvagem, qual é, com o Mel Gibson? Eu acho que é esse. Braveheart, né? Braveheart. Acho que é Coração Valente. Coração Valente. Não, eu acho que é esse. Que é uma criança que a vila dela é pilhada por um monte de bárbaros. E aí ele vê a cena, aquela cena melodramática, master. A criança chorando, vendo a vila dela pegando fogo. Uma coisa Ninja Gaiden, assim, também, né? A vila dela pegando fogo e aí aquele olhar da criança, assim, de vingança. E ele fala assim, I will kill you, Gobanichio. I will kill you. E aí tem né? Eu vou te matar, Gobanichio. Eu nunca esqueci essa frase. E despertar esse sentimento de ódio de uma criança muitas vezes é positivo. Você dá um motivo para ela continuar vivendo. Mas como resultado, você também dá um motivo para você morrer. É. Porque ela vai... Duas coisas, né, que podem vir para parabéns aí. Eu vou tentar ver aqui, ó, de onde que é essa fala. Para ver se eu lembro direito. Para encerrar o podcast, hein? I will kill you, Gobanichio. Quem é o Gobanichio? Quem é o Gobanichio? Não faço a menor ideia. Movie. Não fala, né? Não fala. Movie Line. Eu não sei de que filme que é, mas eu tenho certeza que eu vi. Eu não Talvez tava no não cinema. seja Gobanichio, talvez seja algum... É, que eu ouvi errado, né? The best movie... I will find you and I will kill you. Será que é esse daqui? É, mas esse Não é, né? esse é do Liam Neeson. Ó, tá vendo? Ó, não é esse daqui. do Enfim, Taken. eu vi isso daí. Um dia eu vou encontrar. O Porque Gobanichio. aparentemente... é o Gobanichio. Aparentemente, só eu dei bola pra essa frase. E né? tá aí, ó. Seja o Gobanichio de uma criança jogando Magic. Seja. Mas Fica o ensinamento. garanta que você... Não seja encontrado depois. Exatamente. Garanta isso. Para que você continue, né? Traumatizando todo mundo por aí. Você com esse seu potencial traumatizante, né? É aquela pessoa que se olha no espelho e fala, você é o trauma, você é a dor. Exatamente. É o palestrante antimotivacional, né? Exato. Você é o sofrimento. Seja isso por uma criança. E é com essa mensagem positiva que nos despedimos hoje, olha só. E você, manda uma mensagem para criança também. E você, ó, deixa aí nos comentários aí suas memórias formativas de infância, tanto de games quanto de outras coisas também. Você já foi sacaneado no Magic? Provavelmente. Se você é um jogador de Magic que se preza, você já foi sacaneado. Exatamente. Então deixa aí nos comentários. E se você é uma criança ou alguém que ainda está na fase infantil ainda, mesmo com 35, 40, 50 anos, porque não superou seus traumas, pense nisso. O trauma é justamente o degrau, né? Exato, o degrau para uma exato. existência mais plena. É isso. Sem trauma não tem escada. É isso. E sem escada não tem altura, nem queda. Que coisa bonita, né? Tá bom? Parabéns grande pra abraço. você. Bravo. Que Bravo, aguentou. Gobanichio. Bravo. Morreu o Gobanichio, coitado, infelizmente. Agora eu tenho que desligar aqui, que nós estamos Sim. sem o controle remoto.